Mas entrando sobre dinheiro ainda, Sim. até porque é uma coisa que o pessoal pergunta muito para todo casal de sucesso, que enriqueceu junto. Eu gostaria de saber como era a divisão do dinheiro lá atrás, quando vocês tinham muito pouco, e como que é hoje, que vocês têm bastante. A divisão, você diz do como a gente cuida do nosso dinheiro? Isso. Se vocês dividiam os gastos no começo, se vocês encaram como Se é era dinheiro tudo de um, junto. se é de outro, se sempre foi tudo junto, se não foi. Como é que foi essa transformação ao longo do tempo? Tá. A gente sempre considerou, a gente empreendeu junto, basicamente, né? A gente empreendeu junto, a gente foi dividindo nossos caminhos, né? Mas a gente acredita também que, o dinheiro ou a falta dele nunca pode ser um fator decisivo para continuar junto ou separar. Porque tem casal que às vezes pensa assim, eu não posso separar porque senão eu vou perder a regalia que eu tenho, né? E no nosso caso a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a pessoa, se um dia a gente mudar de opinião, né? A gente quer que a gente tenha o poder de escolha e que o dinheiro não seja um limitante, né? Por isso, a gente tem contas, digamos, onde a gente gasta junto. Então, sei lá, os gastos da casa, etc. A gente tem gasto junto, mas a gente também tem os nossos interesses individuais, onde cada um gasta o seu dinheiro. E os investimentos também, né? E os investimentos. Então, Vocês assim, dividem os investimentos também? a gente divide. Eu gosto de ter uma parte pra eu, sabe assim? Isso. Fazer o que você quiser. Ela tem uma parte dela, eu Tem. tenho uma parte também. Então, assim, a gente, ambos hoje, se a gente quisesse parar de trabalhar, qualquer um dos dois a gente poderia. Então, o que é o bacana disso? O bacana é que o dinheiro não é uma coisa que nos obriga a ficar junto ou cria qualquer tipo de situação de refém um com o outro. Né? Então, a gente ambos temos dinheiros, né? Dinheiros. Ambos temos dinheiros, né? Somos livres, digamos assim, né? É que isso, a gente teve muita sorte, né? Porque a gente sempre teve esse acordo em relação ao dinheiro, mas não é o comum, né, entre os casais. Por exemplo, eu confio plenamente no tio, ele confia plenamente em mim, Sim, sabe? é Então, igual a não gente tem- também. Então a gente não tem essa. Por exemplo, quando a gente comprou a casa, né, tava no nome do Ti. Aí teve um dia a gente fez um aniversário de casamento, aniversário de... Namoro. Foi, sei lá, em dezembro, em algum comemoraram dezembro. uma data juntos. Comemoraram. Aí ele me deu uma chavinha aqui, ó, uma chavinha, mó bonitinho, e me Uhum. deu o contrato da casa pra colocar no meu nome, sabe? E tipo assim, é a sua casa. Então... Uhum. E eu não assinei. Sabe assim, porque eu confio plenamente nele, então eu não tenho Sim. por que fazer isso. Você não sabe? assinou? Não, você não sabia? Pode perguntar pro Johnny. Bom, então, né? Agora que você me avisou, né? Saia da minha casa! Não, mas Não, aí porque depois a gente não tem isso, sabe? É muito natural pra gente, sabe? Essa relação. Por exemplo, mesmo se tivesse... se fosse tudo 100% separado, eu nunca brigaria por dinheiro, mas isso é uma coisa minha, sabe? Assim, de brigar, é uma coisa minha. Eu não me desgastaria por grana, nesse sentido, de brigar, sabe? A briga em si não... E Mas a gente vai distribuindo também, né, amor? Tipo assim, a gente compra um apartamento, bota isso aqui no nome da casa. tem Compra isso, esse daqui, bota isso entendi. aqui no nome, não sei o que lá. Então, É. esse investimento bota no nome dela, no meu, não sei o que lá e tal. Então a gente vai separando, até porque as pessoas, a gente elas faz isso acham... também, né? Só que é mais pra proteção como é aquele A negócio bucha do- é prefeito de imposto de renda na hora É. de poder vender o imóvel, porque a gente toda hora tem um imóvel que a gente está comprando e vendendo por conta da minha irmã que faz leilão de imóvel. Então ela fica vendo, esse aqui fica no teu nome porque a gente acabou de usar o limite para Malu, esse aqui fica no teu. Mas pensando em dinheiro nosso, de investimento, tem no CPF da Malu uma parte, tem no meu CPF. A gente trata tudo como uma coisa só e a Malu deixa tudo na minha igual a mão. gente, né, Ti? O ponto é só que tem algumas seguranças jurídicas, né, de a gente realmente separar isso daí, né? Então, poxa, se um dia, por exemplo, der problema com um de nós, cara, o outro poderia se ferrar junto, entendeu? E então também é mais um benefício de você manter isso daqui nos seus próprios nomes e etc, né? Então, um pouco assim. Mas enfim, cara, Mas é dinheiro pra perfil, gente né? A gente teve sorte como de... o Bruno disse, Isso hoje né? não é Vocês problema. têm bastante dinheiro, então no final das contas não tem essa divisão. Eu e o Bruno, a gente também não tem essa, você pode gastar tanto, e até porque vocês devem ser muito conscientes hoje quanto a gastos. Mesmo que não fosse, é tão abundante que não é uma coisa que a gente precisa ver,
gastou Na tanto, risca. faltou, né, em outro lado. Não Se tem. bem que, né, recentemente, né, Perini, tá difícil pra nós, né? É que vocês não estão ganhando nada, né? Tá difícil pra a nós, gente tá né, tendo Perini? que sustentar a casa sozinho. Tá difícil pra nós, Perini. Tá difícil. O Bruno ficou até Eu vermelho. falo pra maluco, eu sou só um marido troféu hoje em dia. Porque o dinheiro mesmo é do primo. Como a minha sogra sempre fala, o dinheiro é do primo. Não, mas esses dias, eu não sei se você viu, Ti, a gente colocou um Reels. Foi Reels? Eu vi, mas vocês estão Eu não demais. Foi sei. um Reels. É. Aí eu pus isso. assim, ó, nosso, não do primo, O nosso. Thiago fez um comentário. Foi uns stories, né? Não sei se foi Não, Reels. foi um Reels, foi um Reels. Porque a gente teve uma festa, né, de um ano do podcast. E aí eu contando pra minha mãe. Aí eu falei, quanto a gente gastou naquele salão de festa pra festa e tal? Aí falamos o preço, a minha mãe, nossa, e vocês que pagaram? Eu falei, não, foi o primo. Foi o Cara. primo. Aí ela, pelo menos isso. Aí sim, né? Ela falou, pelo menos isso. Mas eu acho que hoje até é a coisa que é menos interessante assim de saber do dinheiro atual. Porque hoje o dinheiro não é um problema, é muito. Tá, tem um pouco no nome de um pouco no nome do outro, cada um tem uma conta pra gastar separado, tem uma conta junto. Mas como era lá atrás? Também era mais ou menos assim? Separado mais junto? Cara, na verdade, assim, é como a K dava o suporte ao primo, né? O dinheiro entrava na minha conta. Sempre, Né? sempre foi assim. E até porque o Itaú demorou pra aceitar a K, né? Nossa. Nossa, ranço, foi Itaú, um negócio. Gente, tá dito. Nunca seremos patrocinados. A gente por precisou ficou. Nossa! Não, A gente precisou ficar milionário. Na verdade, muito mais do que isso. Pra a K poder abrir uma conta no Itaú. Sacanagem. Não, Não, foi- eu não abri mais no Itaú. Eu Ela fechei. falou, foda-se. Eu não abri preciso no mais de Inter. vocês. Não, é que o Itaú ferrou com tudo, assim. Aham. Na K. Mas assim, então o dinheiro tava na minha conta, mas a K usa o cartão, tem acesso à conta, tudo isso. Então sempre usamos o meu nome na época. E mais recentemente a gente começou a distribuir isso daqui também, no nome dela. Mas antigamente ficava tudo no meu Tudo nome. junto. Só que, putz, a K ajudava, a K fazia, era uma coisa só, entrava o dinheiro, a gente comemorava junto, a gente gastava junto, era tudo junto. Basicamente, mas era no meu nome na época. Eu não sei se a Ká teve essa dificuldade, mas no início, né, eu não trabalhava, eu não trazia dinheiro físico. Eu sempre gosto de falar isso, eu não trazia dinheiro físico para casa. Então, qual que era a minha forma de contribuir? Era fazendo serviços em casa. Então, eu comecei a empreender na internet, eu não ganhava nenhum real ainda, né, no YouTube, ainda mais que eu falava de low carb, ninguém queria pagar nada, enfim. E eu já contei essa história várias vezes aqui. Mas eu não ganhava dinheiro ainda, era um investimento naquele projeto de estar na internet. Enquanto isso, eu poupava dinheiro da gente gastar. Então, por exemplo, os serviços de casa, eu fazia, né? Todos os serviços. Isso custa dinheiro, então eu agregava, né? Eu mantinha a casa toda organizada e tudo mais. E essa era a minha forma de contribuir com a família, né? Com a nossa família. E o Bruno trazia o dinheiro físico. Mas, mesmo sabendo que aquilo era importante, que aquilo custava dinheiro, que eu estava contribuindo, eu me sentia mal de gastar o dinheiro, porque eu sou o quê? Poupadora, né? Então, qual foi a forma que a gente encontrou de fazer com que ficasse fácil, né? Fácil não, que eu ficasse mais confortável. Era como se eu recebesse um salário. Então, o Bruno separava um dinheiro e falava, esse dinheiro aqui você pode gastar tranquilamente, você não precisa... Como você quiser. Como você quiser, você não precisa me dar nenhum tipo de satisfação, não que eu deveria antes, mas enfim, ficou mais fácil. A gente teve esse combinado e aí eu fiquei mais confortável de me sentir, né, poder gastar o dinheiro da forma que eu quisesse. E foi super legal e isso é uma forma legal para quem, né, tem esse tipo de acordo. O dinheiro é todo junto, ou só um traz o dinheiro físico para casa e o outro contribui de outras formas, cuidando dos filhos, etc. Lá nessa época, a Manu falou fácil, depois corrigiu, porque realmente não era fácil, porque eram recursos muito escassos. Então, eu trabalhava, a Malu estava na faculdade quando a gente começou a morar junto. E quando ela formou em ciência soviética, né? E ela viu que dar todo o poder aos sovietes não era uma boa ideia. Ela falou, não quero trabalhar com isso. Fez ciência política, a Malu. Que eu já fui E expulsa o de pessoal todos os grupos, obviamente. da porque faculdade, o né? Bruno... Mas eu já falei, falam mal de mim, na inclusive. próxima formatura, na próxima comemoração de mais um ano de formado, vai ser na sede da CUT, vai ser bem legal. Aí eu vou lá, vamos explicar pro pessoal. Mas voltando aqui ao assunto, ela fez ciência política e ela viu, cara, no meio da faculdade ela já viu, não quero trabalhar com isso. Tinha amigo dela estagiando com o Eduardo Cunha, né? Foi um cara corrupto, né? Não sei nem como é que tá hoje, se ainda é ou não, né? Depende da justiça. Mas o ponto é que ela se desiludiu com aquilo. E ela falou, o que eu faço agora? Daí eu pensei, olha, amor, já que eu tenho a renda garantida, e aqui não vai crescer muito, porque vai crescer à medida que eu for promovido no exército, demora anos para isso acontecer, é melhor você tentar algo exponencial. Já estava lendo o Taleb na época.
Então eu sabia que eu, como militar, eu tava no medíocre-cristão, que é o mundo das médias. A minha remuneração não ia subir do nada, eu ia ganhar 100 mil a mais em um ano. Isso não ia acontecer. Já a Malu poderia ir pro extremistão, que era a internet. Então eu falei, você não precisa ganhar dinheiro agora, mas constrói alguma coisa aí que, de repente, com uma audiência, a gente consegue vender algo de R$1.000 para 1.000 pessoas e dar 1 milhão. Então você pode fazer essa parte. Só que para ela ficar confortável, o que a gente fez foi isso. Eu tinha as minhas caixinhas do orçamento, né? Necessidade básica aqui, lazer, não sei o que. Eu separei uma caixinha e falei, tá aqui o dinheiro para você. Era R$1.500 na época, que a Malu tinha pra ela gastar como ela quisesse. Era bastante dinheiro. Eu não gastava, quase. Não era bastante dinheiro, mas era dinheiro, né? É. Tem muita gente que deve estar olhando assim, meu Deus, que miséria. Eram anos atrás também, era mais dinheiro do que hoje em dia. Mas o ponto é que a Malu nunca chegou perto de gastar tudo. Ela não gastava. Sério? Porque era a natureza da Malu. Já contei como é que a gente se conheceu, né? Na verdade, não como se conheceu, como eu pedi a Malu em casamento. Não. Já. Cara, foi muito bacana, foi muito bacana. Cara. Foi um churrasco de família. E aí, tava todo mundo em volta de uma piscina. O meu avô, ele toma vitamina C sempre. Ele falou, Bruno, pega a minha vitamina C ali do outro lado. Ele tava do outro lado da piscina. A Malu falou, eu pego. Ela pegou a vitamina C, botou na mão, mergulhou na piscina, atravessou toda, saiu do outro lado e ela tava intacta, a vitamina C. Eu ajoelhei e falei, quer casar comigo? É mentira. Aí todo mundo tá? chorou, assim, foi mó lindo. É mentira, porque... Mas a Malu sempre foi muito poupadora. Quem que veio aqui acreditou? Acho que foi a Luciana. Não lembro A agora. Luciana ficou assim... É sério isso? Eu falei, não, Vocês são Luciana, é mentira. convincentes, né? Mas sabe uma coisa interessante? O nosso gosto era um gosto muito... Não vou falar que é gosto barato, que é feio, mas é... Cara, a gente gostava de ir Popular. Cara, a gente ia no McDonald's. Sim. O nosso programa mais top era ir no McDonald's. Na nossa primeira viagem, que foi uma viagem que custou R$500 a passagem pra Itália, porque tinha acontecido alguma coisa lá no site, aí o Ti comprou. Verdade. Aí nós fomos pra Itália e a gente só comia no McDonald's. Cara, a gente comia no McDonald's. Imagina você gastar em euros quando você não tem É dinheiro. verdade. Meu, nosso programa favorito era ir no cinema, cara. Ir no cinema, comer uma pipoquinha e é isso. Então a gente sempre teve gosto por roupas. A Carla tem bom gosto pra roupa, mas ela nunca comprou em marcas caras, etc, né, amor? Sempre foi, putz, achados Agora que ali o e Ti tal. me deu um presente, que é um Celta, mas ele me deu de presente. Celta? Que deve valer um pé? Celta, né? vale um Celta. De pôr no pé? É. Nossa, cara, mas- não dá pra entender esses negócios, hein, mano? Mas ele me deu. Meu Mas é Mas é uma coisa que eu investimento. falava, que eu falaria assim, meu Deus, Qual eu que é nunca a... compraria. Isso aqui qual que é? todos É o dizem. Mas é investimento. Não, não, É a gente investimento. já Eu conheço de outra Não. forma investimento. Sandália eu não sei se é tanto, né? Mas mas agora, bolsa essas bolsas de marcas caras, elas valorizam, cara. Porque é tudo em Bolsa. dólar, e como o dólar valoriza contra o real no longo prazo, o negócio fica mais caro. Não, e se o cara morreu, né, amor? Outro dia a gente foi na Chanel e a Malu queria comprar uma bolsa. E ela tava vendo a bolsa, tudo, ela perguntou se era bonita, eu falei, é bonita, né? Mas era muito cara. Só que a vendedora da Chanel usou um gatilho de escassez comigo muito poderoso. Ela falou, essa bolsa aqui ela é muito boa, não sei o que, só veio uma pro Brasil. Eu já fiquei assim, Nossa. só uma. Só veio O Bruno que... só Calma, veio- Bruna calma, adora tem isso. mais. Só uma. Daí eu pensei, pô, então até que é interessante, né? Porque eu sei que valoriza com o tempo. E aí ela comentando com a gente, ela falou, e o cara que faz essa bolsa, ele morreu. Nossa. Ferrou. Aí a Malu Thiago falou, já tá será que querendo fica dar um boa lance? essa bolsa? Daí eu falei, amor, compra. Ela, não, mas não sei o que, não sei se eu gostei tanto, se vai combinar, que ela é um pouquinho mais colorida. Eu falei, amor, o cara morreu. Só tem essa vai bolsa. virar uma obra. Rex para Compra, vendas compra. para o marido. Caraca. E tá com a Malu. Quando ela Comprei tiver mesmo. uma foto aí, vai postar Não. a legenda. PS, a bolsa do cara que morreu, vocês comentam.